Algo que o governo brasileiro não quer que você saiba sobre sua própria casa. Uma tecnologia que funciona tão bem que representa uma ameaça direta para os bilhões que o sistema construtivo brasileiro movimenta anualmente. Você nunca ouviu falar. Seus vizinhos no Rio, em São Paulo, em Brasília nunca ouviram, mas ela está sendo usada em praticamente todo lugar do planeta, menos aqui. E a razão não é porque não funciona. A razão é porque funciona demais. Antes de continuarmos, compartilhe isto agora. Não daqui a pouco, agora mesmo, porque o que você vai descobrir muda completamente a forma como pensa sobre aquela casa que está comprando ou construindo. Vamos começar com algo que poucos brasileiros sabem. Portugal, nosso país irmão, está na vanguarda de uma revolução construtiva que o Brasil simplesmente rejeitou, enquanto Lisboa constrói edifícios que mantêm temperatura estável o ano inteiro, com quase nenhuma energia. Rio de Janeiro segue gastando fortunas em ar-condicionado. Enquanto Porto experimenta novas técnicas de isolamento, São Paulo continua construindo as mesmas paredes que construía há 50 anos. A diferença? Código de construção, política, dinheiro. Retroceda 2000 anos. Roma. Imperador Adriano enfrenta um problema. Como construir uma cúpula que não desabe sob seu próprio peso? A solução não veio de fórmulas matemáticas. Veio de observação. Os engenheiros romanos estudaram a pedra vulcânica Porosa Elebe e viram que ela mantinha resistência apesar do ar aprisionado em suas cavidades. Aplicaram isto. O resultado? O Panteão. Uma estrutura que sobreviveu 2000 anos, terremotos, invasões, negligência, ainda está de pé. Mas não eram apenas os romanos que compreendiam isto. No Egito, séculos antes, construtores núbios criaram abóbadas usando tijolos de barro seco empilhados em ângulos precisos, seguindo uma curva que distribui peso através de compressão pura. Nenhuma estrutura de suporte, nenhum andaime temporário. Apenas geometria, apenas física. 3.300 anos depois, ainda estão lá. Agora, avance para 1924. Estocolmo, Suécia, um laboratório na Real Instituição de Tecnologia. A nação está em crise profunda. Décadas de exploração florestal deixaram as matas praticamente vazias. A Primeira Guerra Mundial havia drenado as reservas de carvão. O governo sueco exigia padrões de isolamento térmico que nenhum material existente conseguia atender de forma acessível. Era um problema que parecia impossível. Um cientista chamado Axel Ericsson, com apenas 36 anos, estava trabalhando em algo que parecia alquimia pura. Pegou xisto queimado, pó de calcário água e uma quantidade minúscula de pó de alumínio. Misturo tudo, o alumínio reagiu com a base da mistura. Liberou gás hidrogênio. Bolhas microscópicas. Milhões delas expandiram através da suspensão como massa de pão, crescendo. Depois, fez algo decisivo. Selou tudo dentro de uma câmara pressurizada e injetou vapor quente durante toda a noite. O que emergiu na manhã seguinte mudou tudo. Material cinza claro poroso, com células microscópicas uniformes em cada superfície cortada. Pesava apenas uma fração do concreto comum, um bloco do tamanho de um bloco padrão, que normalmente pesa 17 kg. Pesava apenas 3 quilos. Flutuava em água. Você podia cortá-lo com uma serra manual. Podia pregar diretamente nele. E quando Ericsson mediu sua condutividade térmica, descobriu algo absolutamente sem precedentes. Um material estrutural que isolava como madeira, mas era completamente incombustível. O composto cristalino formado era calcário silicatado hidratado.
um mineral chamado tobermorita, o mesmo mineral que a natureza produz no calor das entranhas da Terra. Ericsson havia recriado em laboratório, o que levou milhões de anos para se formar em condições vulcânicas. Ele não era o primeiro a descobrir isto. Aqueles engenheiros romanos já o conheciam há 2000 anos. Quando pesquisadores modernos analisaram o concreto do Panteão, encontraram exatamente o mesmo mineral, tobermorita. Um estudo de 2023 do MIT revelou algo ainda mais notável. O concreto romano continha fragmentos ricos em cal que reagiam com infiltração de água, recristalizavam como carbonato de cálcio, selando fissuras de dentro para fora. O concreto se curava a si mesmo. 1900 anos depois, e ainda cicatrizando suas próprias feridas. Ericsson compreendeu que havia redescoberto uma verdade muito antiga. Construtores egípcios, romanos e persas já dominavam isto. O segredo não era o material, era a geometria, era a forma que distribui força. A invenção de Ericsson não ficou trancada em um laboratório sueco. Em 1928, um empresário chamado Carl August Carlin adquiriu a licença de produção. Seu conselho de supervisores se opôs completamente. Carlin avançou mesmo assim. Até novembro de 1929, os primeiros blocos comerciais saíram de uma fábrica em Scout. Carlin nomeou o produto Etongu e Deschalt, o Tong de Beton. Tornou-se a primeira marca de material de construção registrada no mundo. Em 15 anos, fábricas abriram em toda a Escandinávia. Nos anos 50, a tecnologia se espalhou para a Alemanha, Reino Unido, por toda a Europa. Nos anos 80, plantas operavam em cada continente habitado. Hoje, a indústria global de concreto aerado autoclavado excede 20 bilhões de dólares. Anualmente, mais de 3.000 instalações de manufatura funcionam em todo o mundo. Mas agora, vire o foco para o Brasil. Portugal, nosso vizinho português, adotou esta tecnologia amplamente. Atualmente, aproximadamente 50% de toda a construção residencial em Portugal utiliza concreto aerado autoclavado como padrão. Lisboa, Porto, Covilhã. Cidades portuguesas estão construindo edifícios que mantêm 21 graus Celsius o ano inteiro, tanto no verão quanto no inverno, com consumo de energia drasticamente reduzido. E o Brasil, uma nação tropical que deveria estar interessada em qualquer tecnologia que reduzisse consumo de ar-condicionado, rejeitou completamente isto. Por quê? Porque o Código de Construção brasileiro não prevê isto, porque nenhum comitê de normalização brasileira o aprovou, porque a indústria da construção brasileira não está representada neste mercado, e porque existe um sistema muito mais lucrativo em operação. Agora, pense em sua casa no Brasil. Aquela parede de alvenaria com reboco é uma ficção térmica. Os tijolos cerâmicos conduzem calor diretamente de dentro para fora. Em um dia de verão em São Paulo, com 35 graus Celsius, lá fora, sua casa torna-se um forno. O ar-condicionado funciona o dia inteiro, consumindo eletricidade, gerando contas astronômicas. Seu sistema HVAC funciona sem parar. Você paga manutenção mensal. Você paga para trocar filtros. Você paga pela eletricidade, que custa cada vez mais cara. Uma cúpula de concreto aerado funciona de forma completamente diferente. Não tem tijolos conduzindo calor. Não tem junções onde calor vaza. Milhões de células microscópicas de ar aprisionadas em cimento. Cada uma é uma barreira de ar que, para transferência de calor por convecção, a mesma física que aquece uma jaqueta, de penas aquece essa parede, exceto que essa parede não apodrece, não atrai cupins, não queima, não requer manutenção constante. David South, fundador do Instituto de Cúpula Monolítica, passou décadas
medindo o desempenho térmico no mundo real. Sua análise foi direta. O valor de R do isolamento convencional é um número praticamente inútil. O teste padrão mede transferência de calor em condições de laboratório com vento zero, umidade zero, condições que nunca existem em um edifício real. Isolamento de fibra de vidro pode cair para praticamente zero quando umidade está presente. Concreto aerado faz algo que quase nenhum material de construção faz. Combina valor de R significativo com massa térmica massiva. As células de ar resistem à transferência. A massa de cimento armazena calor. A forma de cúpula elimina cada ponte térmica. Concreto aerado tem menor resistência à compressão que concreto sólido, tipicamente entre 35 e 65 kg por centímetro quadrado. Em uma parede convencional, isto seria inadequado. Mas uma cúpula não é uma parede convencional. A geometria de cúpula cria uma casca de compressão autossustentável. Cada carga, gravidade, vento chuval, converte-se em compressão, que flui através da curva até a fundação. A forma carrega a força. O material fornece o isolamento. O sistema não precisa de esqueleto de madeira ou aço. Agora, considere isto. A Alemanha constrói 60% de sua nova construção residencial com concreto aerado. O Reino Unido, 40%. Portugal, 50%. Todos estes países consideram isto padrão prático. A Índia tem iniciativa governamental para construir 60 milhões de casas com esta tecnologia. A Austrália investiu 75 milhões de dólares em uma nova fábrica de concreto aerado em 2019. A União Europeia canalizou 249 bilhões de euros para a construção sustentável, que inclui concreto aerado como material qualificado. E o Brasil. O Brasil não tem fábrica comercial de concreto aerado em operação. O Brasil não tem código prescritivo que o aceite. O Brasil não tem crédito fiscal para a construção com esta tecnologia. O Brasil segue construindo casas da mesma forma que construía em 1970, com tijolos cerâmicos, alvenaria tradicional, sistemas HVAC que gastam energia continuamente. Por quê? Porque Portugal pode, mas Brasil não pode. A resposta está nas salas de comitês. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, estabelece os padrões de construção no Brasil. Esta instituição é composta por representantes da indústria da construção brasileira, construtoras, fabricantes de materiais convencionais, empresas que lucram com construção tradicional. Nenhum deles está interessado em aprovar uma tecnologia que reduziria drasticamente o custo final de uma casa. Considere isto: uma casa de qualidade construída com concreto aerado, segundo os dados documentados, custa aproximadamente 22 mil dólares para uma estrutura de 90 metros quadrados. Uma casa brasileira equivalente, construída pelo método tradicional, custa aproximadamente 100 mil reais, que é entre 20 mil e 30 mil dólares, mas com qualidade térmica enormemente inferior. O Brasil não pode permitir isto, porque isto quebraria toda a cadeia de valor da construção brasileira. Os bancos que lucram com hipotecas de 30 anos, as construtoras que dependem de estrutura de custos altos, as fabricantes de tijolos e blocos tradicionais, os instaladores de ar-condicionado, os técnicos de manutenção HVAC, todos eles perderiam bilhões se casas pudessem ser construídas por 22 mil dólares, sem necessidade de manutenção, sem consumo energético constante, sem hipotecas que duram uma vida inteira. Rajibran é engenheiro e construtor que cunhou o termo concreto aerado acessível. Em 2014, fundou Domagaia e começou a treinar construtores
em todo o mundo. Seu centro de inovação no Havaí treinou milhares de construtores de mais de 30 países. Construtores de Portugal, construtores de Índia, construtores de Austrália, construtores de praticamente todos os países do planeta, exceto construtores brasileiros em números significativos. Por quê? Porque no Brasil, isto é, proibido, em 2023, um projeto chamado Elian Falls Tornus, a primeira estrutura de cúpula de concreto aerado a receber aprovação de construção de conselho em qualquer lugar do mundo, na Austrália. 90 metros quadrados. Custo total de casca, $11.5 australianos. Mas aqui está o número que revela o sistema. Apenas taxas de permitir e engenharia custaram $18.200 australianos. A burocracia custa mais que o edifício. Na Arkansas, em 2024, um construtor treinado pela Domagaia completou o Diamond Dome Studio. Desempenho térmico documentado. Temperatura externa, 35 graus Celsius, 80% de umidade. Ar-condicionado, desligado por horas. Interior mantido fresco por massa térmica e geometria. Estimativas publicadas para uma estrutura equivalente ao que você construiria no Brasil. $2.800 em materiais brutos, terminada com fundação, encanamento, elétrica, piso e acabamentos. Aproximadamente $22.0 total. O preço médio de uma casa no Brasil agora excede R$400 mil em grandes cidades. Uma indústria de $20 bilhões. 0 fábricas brasileiras de concreto aerado. Isto não é falha de mercado. É escolha política deliberada. Agora considere Portugal novamente. Portugal adotou isto. Portugal está construindo. Portugal está se tornando mais eficiente energeticamente enquanto o Brasil segue gritando sobre as contas de eletricidade. Subindo, eles não vão te dizer que a cúpula do Panteão ficou de pé por 1.900 anos, enquanto sua hipoteca brasileira dura 30. Eles não vão te dizer que uma parede de 10 centímetros deste material sobrevive a um fogo de 1.100 graus Celsius por 4 horas. Eles não vão te dizer que Portugal constrói metade de suas casas com este material, enquanto você está preso ao mesmo sistema de 1970. Eles não vão te dizer que a única diferença entre uma casa de $22 mil em qualidade superior e uma casa de R$100 mil em qualidade inferior é qual comitê escreveu as regras no seu país. Abrimos com um paradoxo. Um material que é simultaneamente comprovado e proibido no Brasil. Construtores antigos o dominaram. 96 anos de produção comercial o validaram. Uma indústria global de $20 bilhões o manufatura hoje. Seu inspetor de construção no Brasil nunca viu o papel e não vai ver porque alguém não quer que ele veja. O paradoxo se resolve no momento em que você faz a pergunta correta. A pergunta nunca funciona. A pergunta é: quem lucra quando não funciona? A cúpula não se importa com o código da ABNT. Segue leis mais antigas. A curva catenária que construtores núbios traçaram 33 séculos atrás. A casca de compressão que sustentou o Panteão através de terremotos e invasões. A massa térmica que mantém o interior fresco quando o verão tropical assa a terra lá fora. Estas leis não se atualizam a cada 3 anos. Não requerem aprovação de comitês brasileiros. Não geram faturas para manutenção. Um material que você não consegue medir regularmente. Uma forma que você não consegue patentear. Uma casa que não pede contrato de serviço. Nenhuma conta de eletricidade recorrente. Nenhuma dívida de 30 anos te ancorando a um sistema que lucra com sua necessidade.
enquanto você trabalha os melhores anos de sua vida para pagar por um teto que poderia ter custado um quarto do preço. Isto não é construção alternativa. É a construção que estava aqui, primeiro, esperando fora do Código Brasileiro. Além dos comitês da ABNT, dentro da física que nunca mudou. Portugal já descobriu, a Alemanha já descobriu, Portugal está construindo, enquanto o Brasil está proibindo. Cada shell de concreto aerado, que não é construída no Brasil, preserva exatamente o que alguém tentou enterrar.